Você viu escrito ali Professor Luciano, né? Você viu escrito, você quando clicou play ali pra escutar, você viu o Professor Luciano, né? E aí eu preciso primeiro agradecer que quem me deu esse toque foi o Juliano Schiller, que foi meu colega de faculdade, né? Meu colega de grupo RBS, hoje decidiu ganhar dinheiro. E aí lá numa outra temporada, professor, o Juliano, cara, ouve o Professor Luciano, cara. Lembra das aulas dele, de filosofia na faculdade, assim, puta que pariu, cara, esse professor é verdade, que ele é do caralho, bababá. Aí a gente voltou, tá, aí aquela temporada já tava morta, tava acabando, já tinha gravado tudo que tinha que gravar, era sobre Deus, eu perguntava se Deus existia, na verdade eu perdi esse papo contigo, mas, professor, acho que a gente pode aproveitar, dar um passinho atrás uma temporada pra gente chegar agora aqui, onde eu tô perguntando para as pessoas do daqui pra frente, né, e botei a palavra pandemia pra deixar bem, bem marcante. É um prazer te ouvir de novo, professor Luciano, né, meu xará. Prazer é meu. Depois de tanto tempo que a gente tava fazendo as contas aqui, quando tu me deu aula, foi nos anos de 98 e 99. Mais de 2 décadas. Tu já é avô e eu já sou pai. Seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem? Muito bem, muito obrigado, Luciano, agradeço muito. Não sei como é que eu posso ter 34 anos de magistério se eu não tenho 30 anos ainda, mas enfim, o tempo misterioso. Juliano Russelet Schiller. Né, ele mesmo. Ele mesmo. Professor, deixa eu dar um passinho atrás então, né? Porque eu quero aproveitar isso, né? Vou dizer um pouquinho do que aconteceu na minha vida recentemente. Eu rompi alguns importantes preconceitos que eu tinha com religiões. Não de entendimento que elas existem, né? Mas muito mais de entender o quão importante elas foram e são no processo humano. Vou voltar um pouquinho recente agora aqui, um Roda Viva com o Emicida. E o Emicida fala isso. Impressionante como aí ele critica, na verdade, uma classe intelectual mais à esquerda, que ele diz assim, como eles não conseguem, são exatamente essas palavras do Emicida, mas ele transpareceu e quase que interpreta elas assim, no sentido, como as pessoas não entendem o quanto é importante a religião num bairro pobre, tira a pessoa da droga, faz o pai voltar pra família. Tô pegando coisas bem práticas mesmo, assim, né? E recentemente, obviamente, podendo ler mais, ter lido mais e ter rompido esse preconceito com uma Bíblia cronológica que é maravilhosa, porque ela linka com coisas históricas, assim, né? Eu melhorei como ser humano, né? Eu melhorei, assim, eu saí de um ateísmo para um, sei lá, para um ser agnóstico, talvez, né? Quase botando o pé num judaísmo, num cristianismo, sei lá. Eu queria começar um pouco assim, porque a gente está vivendo uma situação bem anormal, que se vive praticamente de século em século, né? Onde que entra a religiosidade nisso, assim? E obviamente eu quero que o senhor sempre venha com filosofia em cima disso aí, né? Que traga esse mundo filosófico também, assim. Mas partindo de que a religião ajuda a gente a lidar com problemas, como o senhor enxerga isso e vê isso? O autor que eu mais trabalho nesses anos todos, apesar de ter feito mestrado e doutorado sobre René Descartes, é Viktor Emil Frankl, um médico, neurologista e psiquiatra judeu, austríaco, que fez doutorado em filosofia. Um dia um amigo meu me apresenta para a noiva dele, formada em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é meu amigo Luciano, ele estuda Frankl. E aí ela diz, Frankl é aquele da religião? E eu disse, tanto quanto Freud é aquele da sacanagem. E ela ficou muito brava comigo, ela não gostou da minha insinuação e disse que ela era leviana. E eu disse, exatamente, dizer que Frankl é aquele da religião é de uma leviandade gigantesca. Frankl tem uma visão de religião diferente da de Freud. Freud tem uma visão negativa, né? Freud é daqueles que Paul Ricoeur chama os mestres da suspeita. Quer dizer, para Nietzsche, Deus está morto, para Marx, a religião é o ópio do povo, e para Freud, a religião é a neurose da humanidade. Quer dizer, Freud morreu escrevendo contra a religião. Eu acho que aí tem uma coisa biográfica, eu acho que a experiência dele foi muito ruim, e em Frankl foi exatamente diferente, né? Em Frankl, ele tinha uma experiência positiva de um judaísmo vivido na vida concreta.
Eu acho que muita gente, e eu comecei a minha vida como professor de religião, eu fiz teologia como meu primeiro curso, e é muito legal tu ser professor de religião, porque tu vai num colégio em que a gurizada tem uma experiência religiosa horrorosa, e tu tem que vender um peixe que ninguém quer, né? Ser professor de religião e filosofia é como tu seres aquele garçom na churrascaria que vem com três... Com cupim, com abacaxi. Coelho, codorna e mareco. Ninguém quer, né, velho? Cupim ainda é né? E aí tu precisa te virar para dizer assim, ó, tudo isso aqui que eu tenho para propor tem a dizer o que para ti? E aí eu penso que o que tu trouxeste do Emicida, lá na vida concreta, a gente tem melhoria de vida. O Dalai Lama diz que a verdadeira religião é aquela que te torna um ser humano melhor, né? Não é aquela que é melhor para ti, mas aquela que te torna melhor. E eu acho que o fenômeno religioso existe, em filosofia a gente estuda isso, né? Pessoas rezam, pessoas seguem um código de ética, e é esse fenômeno que se estuda em filosofia. Do ponto de vista da razão, desde Immanuel Kant, lá no final do século XVIII, do ponto de vista estrito da razão pura, a questão de Deus fica aí 50% de cada lado. Então, a relação com a questão do ser superior, do ser absoluto de Deus, ela vai ser sempre uma relação de fé. Eu vou acreditar que ele existe, eu vou acreditar que ele não existe. E para Viktor Frankl, a religião pode ser, sim, uma fonte de sentido, né? Para Frankl, eu encontro sentido na vida a partir da realização de valores, né? Aquilo que eu faço para o mundo, meu trabalho, o voluntariado, a dedicação aos outros, que ele chama de valor criador ou criativo, o valor vivencial experiencial, aquilo que o mundo te oferece, então a experiência da amizade, do amor, da arte. Eu acredito que a experiência religiosa também pode entrar nisso, algo que tu recebes do mundo como uma experiência. E a terceira forma de encontrar sentido na vida para Frankl são os valores atitudinais. Quer dizer, diante do sofrimento inevitável, tu não tens como dirigir a vontade de sentido para fora de ti para dar um sentido para a tua vida, realizar um valor criador. Aquilo que o mundo está te propondo também não é legal, mas ainda está nas tuas mãos, não podendo mudar a realidade que te circunda, mudar a ti mesmo. E eu acho que a religião, tanto como um valor experiencial, quer dizer, tu tem uma experiência que é rica de sentido para ti, que traz sentido para a tua vida. E também a religião no sentido de ser uma força ou uma fé que te ajuda a encarar o sofrimento inevitável, né? A religião não é a única forma de dar sentido para a vida, mas eu acho que é uma forma que a gente precisa olhar com cuidado, né? A filosofia é uma busca de sentido, mas uma busca de sentido estritamente racional. Se tu apelas para a fé, não é mais filosofia, é religião. Se tu apelas para a sensibilidade, não é mais filosofia, é arte, é estética. Mas eu acho que, com certeza, a busca religiosa, quando ela não é patológica, ela é uma fonte bastante rica de sentido. Espiritualidade e religiosidade são dois fenômenos distintos que podem coexistir. Existem pessoas que têm uma espiritualidade, ou seja, a forma como ela se relaciona consigo mesma, como ela se cultiva. Existem pessoas que têm isso ligadas a uma religião, e existe a religião sem espiritualidade. Essa é uma das piores produções da história da humanidade. Eu acho que ela eu acho que é essa que recebe a crítica contundente, digamos assim, de quem tem uma postura crítica com relação à religião. Mas eu acho que a religião com espiritualidade, que torna a pessoa um ser humano melhor, eu acho que é um fenômeno que precisa ser olhado assim com bastante cuidado. Vamos brincar com Frankl. Vamos ficar um pouquinho com ele. A gente está vivendo um momento complicado, né? Na tua fala, a gente vê sim que... E esse foi o preconceito que eu rompi, de tratar com mais respeito isso.
O Frankl, eu queria que tu, primeiro, antes de eu perguntar, que tu contasse que personagem é esse, né? Que vida esse cidadão teve? É um sujeito que nasceu em 1905, em Viena, e morreu em 1997. Com 14 anos, o cara estava numa aula de História Natural. História Natural, a disciplina que os nossos avós ou bisavós tiveram, que antecede a biologia, as ciências, e o professor explicava que a vida pode ser reduzida a 2 processos, processo de oxidação e de combustão. O jovenzinho Frankl levantou e perguntou se é assim que sentido tem viver. E essa questão, que sentido tem viver, perseguiu Frankl durante toda a sua vida. Na Segunda Guerra Mundial, já neurologista e psiquiatra, Frankl foi preso por ter cometido o crime de ter nascido judeu. E aí foi parar em diversos campos de concentração. Durante 3 anos passou por 4 campos de concentração. E aí ele pôde experimentar aquilo que de pior a humanidade foi capaz de produzir. Um cotidiano de dor, de sofrimento, de humilhação e de morte. E Frankl, nessa experiência do campo de concentração, retomou aquela questão que ele colocou lá para o professor de História Natural: que sentido tem a vida? Frankl foi discípulo de Freud, escreveu para Freud quando tinha 16 anos, foi discípulo também de Adler, mas ele achava que as perspectivas de Freud e de Adler eram perspectivas insuficientes. A gente poderia dizer, grosso modo, que a chave interpretativa do ser humano, segundo Freud, é a vontade de prazer, ou a libido, ou a energia sexual, e Freud é o criador da psicanálise. Adler é bem menos conhecido entre nós, e a chave interpretativa do ser humano para Adler é a vontade de poder, e Adler cria a escola chamada psicologia individual. Tanto a vontade de prazer quanto a vontade de poder são algumas coisas que mobilizam muitos seres humanos. O pessoal de publicidade e propaganda sabe bem disso. O que eu vou te vender aqui não é uma tralha que eu produzi, eu vou te vender prazer, eu vou te vender uma experiência, eu vou te vender uma coisa sensacional que vai te tornar uma pessoa extremamente feliz. Poder, a gente não precisa estar em tempo de eleição para ver como o poder nos mobiliza, embora o tempo de eleição ele revela muito dessa vontade do ser humano. Um dia eu estava vendo umas crianças de jardim de infância brincando, e de repente uma magrinha bem franzininha olha para uma gordinha que está brincando na gangorra e diz: fulana, sai daí, tô mandando. Naquela hora eu me lembrei de Adler. E aí a gordinha diz para ela: então vem me tirar. Como a vontade de poder é algo que mobiliza o ser humano. Só que lá no campo de concentração, Frankl constatou que tanto a vontade de prazer de Freud quanto a vontade de poder de Adler, elas foram insuficientes para mostrar por que o sujeito continua teimosamente dizendo sim à vida. O livro mais conhecido de Frankl se chama Em Busca de Sentido. Esse é a tradução no português brasileiro. Em inglês e em espanhol é O Homem em Busca de Sentido. Em português lusitano é O Homem em Busca de um Sentido. O título original da obra começa com reticências. Trotzdem ja zum Leben sagen. Eu ensaiei muito para dizer isso. É a única frase que você tem em alemão. Dizer, apesar de tudo, dizer sim à vida. Começa com reticências e, apesar de tudo, dizer sim à vida. Quer dizer, no título está revelada a ideia de Frankl. E lá, naquela experiência de dor, de sofrimento, de humilhação, Frankl diz que nesse livro vai narrar a pequena morte da grande massa, a forma como um prisioneiro médio, um prisioneiro comum, sofre psicologicamente o campo de concentração. Ele diz que cada prisioneiro passa por 3 fases: o choque de recepção, o dia a dia, a vida no campo de concentração, e a fase da libertação. Inclusive, eu tenho visto algumas pessoas fazendo uma analogia, mutatis mutandi, mudando o que precisa ser mudado, dessas fases com as fases do isolamento social, né? Em primeiro lugar, um choque de recepção, depois tu acaba te acostumando com aquela coisa que inicialmente parecia completamente real, e depois tu vais lentamente
vivendo aqueles desejos de liberdade que tu tiveste durante a prisão e vai ficando para trás aquela sensação como se fosse um pesadelo que foi vivido. Me parece que essa analogia é uma analogia que faz muito sentido. Apesar de ter vivido essa experiência contundente, horrorosa do campo de concentração, a imagem de ser humano que Frankl extrai dessa experiência é uma imagem impressionante. Quer dizer, se a gente for comparar a concepção de ser humano de Frankl com a concepção de Freud, a de Frankl é extremamente mais otimista. Muito, muito, muito mais. Como um ser que busca sentido, que realiza valores. Frankl não fala em autorrealização, ele fala em autotranscendência. Na medida que tu ultrapassa a ti mesmo, dirige a vontade de sentido para fora de ti, aí tu encontra sentido na vida. Então, para Frankl, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de sentido. E a escola de psicoterapia dele, chamada Terceira Escola de Psicoterapia de Viena, é a logoterapia. Logos em grego significa várias coisas. O verbo lego pode significar ser, conhecer e dizer. Então, logos significa ser, conhecimento e linguagem, mas logos significa também palavra, discurso, propósito, finalidade e sentido. E é exatamente nessa última acepção, propósito, finalidade e sentido, que Frankl utiliza para criar essa palavra logoterapia, terapia, através da busca do sentido da vida. É uma incrível coincidência. Vou pedir licença, porque isso não estava combinado. Só um pouquinho, professor. Fica aí. Já que a gente foi nele, peguei a prateleira aqui, tá? A tua é a 39ª, a minha é a 44ª edição. Essa aqui é uma 39ª. Pode ter uma ideia, né? Eu tenho uma primeira, eu tenho uns 2 volumes da parte intermediária ali, que é da 2ª até a 22ª, e tem um volume desse último layout aí. Quem sobreviveu ao campo de concentração teve capacidade depois de transformar isso numa fala organizada, num texto organizado, mostra pra gente uma das piores, como tu falou, sei lá, os piores tratamentos que o humano deu a um outro humano, né? E nós temos uma bela coleção de piores tratamentos. A gente tem talvez um dos maiores crimes da humanidade, que é a escravidão pela cor da pele, né? A gente tem coisas bem feias na história da humanidade aí. E campos de concentração foram bem feios. Até pergunto quem foi o primeiro soldado soviético a romper um campo de concentração. E o que eu queria saber o que passou na cabeça desse cidadão. Primeiro o homem de fora que chegou, viu aqueles arames farpados. O primeiro campo de concentração foi um campo de concentração abandonado, né? Que um ser humano de fora daquele complexo mundo da guerra viu. Mas aí tu vai lendo o livro e tu vai vendo que a miséria humana ela é muito próxima. E tu tá toda hora enxergando naquele ser humano que tá narrando pra gente o que acontece no campo de concentração. Como tu disse, assim, a gente sente quase que em todo o parágrafo, mesmo num parágrafo que ele tá dormindo, colado num outro ser humano, pra não passar frio, e que aquele cara vai morrer daqui a algumas horas, e, né, que é a última vez que ele vai ver ele, blá blá blá. Mesmo ali tem um otimismo, uma coisa meio estranha isso. Né, o jeito que ele escreve, né, o jeito que ele coloca aquilo ali. E aí, vamos lá, tem sei lá... Neste volume que tu mostraste aí, 89, se eu não me engano, o Frankl escreveu um pós-fácil. E o pós-fácil tem como título a tese do otimismo trágico, de eu me colocar positivamente diante daquelas situações mais difíceis da vida humana, com a dor, a culpa e a morte. Né? Dor, culpa e morte é a tríade trágica. E Frankl tem uma coisa estranha, né? Diante do que... qual é a pior coisa que eu posso esperar dessa situação? Né? E aí, então, eu vou com essa
força para cima da situação. E aí o que vier, ok, né? Então, o humor, aquele humor judeu de Frankl, que é um humor raiz que encara as situações trágicas da vida de cabeça erguida. Isso é impressionante, né? Frankl tem umas coisas, por exemplo, assim, o ser humano é um ser incondicionalmente livre. O ser humano é aquele que cria a câmara de gás, que empurra o seu semelhante para dentro dela, mesmo achando que não é seu semelhante, mas é aquele que entra na câmara de gás com a cabeça erguida, com o Shema Israel, com o Pai Nosso nos lábios, né? Então, talvez a partir do consultório acarpetado de Viena, com o divãzinho de veludo, a gente possa dizer que o ser humano não é livre. Mas a partir da palha suja de urina e fezes de Auschwitz, Frankl diz, o ser humano é um ser incondicionalmente livre. Então, não é um professor de filosofia escrevendo um paper sobre liberdade. É um sujeito que teve a sua liberdade exterior estraçalhada, pisoteada. Esse cara diz, o ser humano é um ser incondicionalmente livre. E Frankl tem uma coisa interessante, que liberdade e responsabilidade, para ele, não são duas realidades distintas, mas dois polos de uma única e mesma realidade. Ele dizia para os alunos dele, ele foi professor visitante em várias universidades norte-americanas, vocês deveriam construir a estátua da responsabilidade na costa oeste, para lembrar que liberdade e responsabilidade não são duas realidades distintas, mas dois polos de uma única e mesma realidade. Eu acredito que a gente vai ter uma noção mais ampla, completa e complexa de cidadania quando a gente pensar isso, né? Que cidadania é liberdade, mas também é responsabilidade, né? Frankl diz que a gente precisa inverter a pergunta. Não perguntar o que eu espero da vida, mas perguntar o que a vida espera de mim. Arregaçar as mangas e responder a isso. Então, um sujeito que sofre uma coisa horrorosa, ele sai dali dizendo que o ser humano é um ser incondicionalmente livre e responsável. Ele é responsável por colocar as questões, ou por responder às questões que a vida lhe coloca. Eu tenho andado, Luciano, por muitos lugares falando sobre Frankl, sobre o sentido da vida, então em empresas, em escolas, enfim. Um dia eu chego numa empresa ali em Charqueadas e a palestra era 1h30 da tarde, então eu ia pegar o pessoal depois do almoço, assim, a botar o povo para dormir. E aí eu chego projetado numa tela, O Sentido da Vida, professor Luciano Marques de Jesus. E eu vi aquilo num auditório vazio, levei um susto. Eu digo, o que o pessoal está esperando de uma fala dessas? Vem um guru dizer qual é o sentido da vida. Se não tivesse a minha foto em marca d'água, eu acho que eles iam esperar alguém com uma roupa laranja, sei lá, com um óculos redondo e tal. É um guru que vai apontar um caminho. Aí tu vê um tiozinho grisalho de gravata borboleta, pior ainda, né? Tu vai achar que é aquele cara que vem te ensinar como empreender, enriquecer em 7 lições e meia. Quer dizer, a questão do sentido da vida não é uma questão que vem um guru te apontar. Quer dizer, a questão do sentido da vida, segundo Frankl, é uma questão personalíssima e intransferível, que diz respeito a cada pessoa e também a cada momento da vida. Eu vou falar no sentido total da minha vida lá na última hora. Até lá, essa vai ser uma tarefa interminável. Quer dizer, nunca está pronta a resposta a essa questão. Quer dizer, todo dia eu preciso responder de novo, né? Eu posso transferir e delegar muita coisa na vida, mas a busca e a descoberta do sentido, essa é uma tarefa personalíssima e intransferível. Deixa eu tentar pegar das páginas dele, né, do Em Busca de Sentido aqui no Brasil, uma coisa que tem muito a ver com sobre isso que tu falou, assim, e tentar
Obviamente que aqui vai ter um exagero, porque aqui é uma dor maior. Não posso classificar como uma dor maior, mas um capítulo pior da humanidade, né? Porque tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo com as mortes que estão ali, tem a falta de emprego. Frankel fala isso, da questão de assim, cada sofrimento é único e é daquele ser humano. E a gente precisa ter muito cuidado com o sofrimento alheio. Hoje uma palavra que está muito na moda é empatia. E eu acho bem importante a gente ter isso presente. Embora, por exemplo, tem coisas que a gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber o que é ser mulher e levar cantada de machinho escroto, né? Eu nunca vou viver isso na minha... Mas eu posso me colocar na pele da outra pessoa. Então, o reconhecimento dos diversos sofrimentos é uma coisa importante, né? Mesmo que a gente, algumas coisas, nunca vai experimentar. Então vamos ler um pouquinho de um sofrimento que ele viveu. Vamos lá. Colocamos-nos em fila. Aquele que se encontrava... O título do pequeno... Ele vai escrevendo... São curtinhos os capítulos, né? Do capítulo é o que dói. Aí eu já pulei para o meio dele. Colocamos-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento. O que não deve ter agradado ao guarda da SS. Talvez por um capricho de simetria ética, embora do ponto de vista disciplinar isso fosse completamente irrelevante e supérfluo, afinal de contas estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado cacetete. Aí ele entra onde eu queria realmente falar. A dor física causada por golpes não é o mais importante. Por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça, ante a falta de qualquer razão, é o que mais dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar, eventualmente, pode doer até muito mais. Exemplo, certa vez... estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena tempestade de neve. Nem a tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Para por um momento, a fim de tomar fôlego, e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que eu estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo, e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que, para aquele guarda, essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira em minha direção. Desse jeito, foi o que senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim se adverte o animal doméstico de seu dever, entre aspas. O animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. Estou exagerando. Estou pegando uma coisa absolutamente exagerada para pegar agora o ouvinte do ano de 2020. Ou quem está em 2025 nos escutando, tentar lembrar do que foi 2020. Como é que se lida com uma pandemia? Como é que se lida com algo que é muito maior que a gente? Que causa o transtorno final, que pode ser um óbito, né? Quando a gente está gravando isso aqui, a gente está muito próximo de 100 mil mortes no Brasil. Então são 100 mil famílias, são 100 mil... são muito mais amigos afetados com a pessoa que deixa, né, esse pleno aqui. Como é que se lida com a pandemia? Como é que se usa filosofia, Frankel, religião, numa hora dessas? Veja assim, o que mais dói não é a dor física, né? O que mais dói é o escárnio, a humilhação. Tem um outro episódio que o sujeito diz para Frankel, ele usa a expressão, vocês velhacos não têm espírito de camaradagem. Eles estão construindo uma estrada de ferro e o Frankel vê que um colega vai mancando e quando ele vê que o colega vai cair, vai derrubar todos que estão carregando o dormente, Frankel ergue o colega. E nesse momento
ele sente a cacetada nas costas. A cacetada não dói em nada. A humilhação e o escárnio é muito, 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 muito maior. Às vezes, quando a coisa não é perto da gente, a gente não tem a dimensão do que ela significa. Em 2007, nós vivíamos aquele apagão aéreo que culminou com o acidente JJ 3054 da TAM, que saindo do aeroporto Salgado Filho, não aterrissou em Congonhas, matando 199 pessoas. Uma tragédia que chocou o país e que assim, chocou o país durante muito tempo. Hoje, a gente tem uma média móvel de mais de 1.000 mortos. Na verdade, assim, a gente tem mais de 5 aviões da TAM por dia. É impressionante, e eu penso que aí, diante desses números contundentes, a gente acaba criando aquilo que no campo de concentração é uma determinada apatia. O sujeito via... Professor, te perdi a tua voz. Repita. Oi, Luciano. Agora voltou. O senhor estava falando sobre apatia, o que se vê, chama de apatia. E aí cortou. Apatia. Por exemplo, a apatia funcionava no campo de concentração como um mecanismo de defesa. De repente, tu via o médico limpando os dedos necrosados de um menino de 12 anos e tu ficava completamente sem sentir nada. Um dia morre um colega na enfermaria, um vai ali nos bolsos do morto, pega umas batatas, o outro acha que o calçado do morto está melhor do que o seu, vem alguém, Frankel vai lá, chama o enfermeiro, leva o morto para fora da enfermaria, o corpo é abandonado na neve e na sequência vem a sopa, e a sopa é avidamente sorvida por todos. Enquanto toma a sopa, Frankel olha para a rua e está lá o corpo do colega com os olhos abertos, como quer olhar para Frankel. Frankel olha para ele e volta a tomar a sopa como se nada tivesse acontecendo. E Frankel pensa, se não fosse o meu desejo de mostrar, do ponto de vista psicológico, a forma como um prisioneiro médio sofre psicologicamente o campo de concentração, esse fato teria passado completamente batido. Eu, sinceramente, não senti nada. Então, daqui a pouco a gente se acostuma com isso. Eu dei esse exemplo da TAM para mostrar um acidente aéreo de grandes proporções. Até aquele momento ele tinha sido o maior acidente aéreo brasileiro. E entre os 199 mortos, muitos conhecidos nossos. Um presidente do Internacional, um deputado federal, da PUC, 2 professores, 2 ex-alunos meus das ciências aeronáuticas e o meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo estava no acidente da TAM. Quer dizer, o acidente da TAM, para mim, tem uma conotação que, para algumas pessoas, quando é que foi mesmo? Então, a proximidade nos leva a pensar a coisa de uma outra maneira. Quer dizer, quando os números da pandemia no Rio Grande do Sul não eram lá tão alarmantes, a gente achava que parecia uma coisa distante. Quer dizer, quando a gente começa a ouvir que conhecidos nossos estão entubados, quer dizer, a coisa tem uma outra conotação. Então, a gente fica trabalhando com essa espécie de dialética aí entre o que não me diz muito respeito e aquilo que chega mais perto de mim, até aquilo que me atinge de maneira muito enfática, muito peremptória. Né? E eu acho que a gente vai ainda há algum tempo vivendo isso. E uma coisa que me impressiona muito, não é um tema que me agrade, mas, enfim, é a capacidade brasileira de politizar uma pandemia. A gente poderia ter aprendido
por exemplo, com Milão, a gente poderia ter aprendido com Nova York e parece que a gente não aprendeu. Quando a Itália anunciava 900 mortos por dia, a gente ficava estarrecido. E esse foi um pico que durou poucos dias, porque logo em seguida se atingiu o pico e aí a gente teve um pequeno platô e logo a redução. Quer dizer, a gente está num platô elevado há muitos dias com essa média móvel acima de 1.000 mortos e é interessante ver as discussões que a gente tem na sociedade, né? Como discussão de abertura, enfim. Eu acredito que aquilo que sobretudo, a logoterapia tem a dizer para isso, quando Frankl, depois de preso, num dia ele encontra, quando ele está sendo transferido de campo de concentração, ele encontra a mulher dele. E ele diz para ela, faz qualquer coisa para continuar viva. Ou seja, resiste a qualquer situação externa. Continua, e aí volta o título do livro, apesar de todas essas coisas, continuar dizendo sim à vida. E eu acredito que a mensagem da logoterapia é justamente essa. Quer dizer, diante do desânimo, diante do cansaço, diante da depressão, e me parece, eu tenho ouvido isso de muita gente, a ideia... Perdemos de novo, professor. Está dizendo sim à vida. A ideia, complete, a ideia, está ouvindo muita gente de depressão, diante de depressão, a ideia de que... Diante de todas essas coisas, a gente precisa continuar teimosamente dizendo sim à vida. Né? Eu acho que essa é digamos assim, a ideia motriz da logoterapia, que é uma coisa que em todas as situações ela se mostra, e eu acredito que num período desses, então de forma mais contundente. Tem uma coisa que acontece no período de libertação, quando eles estão indo embora do campo de concentração. Um amigo de Frankl, ele começa a pisotear uma plantação em broto de aveia. E aí Frankl diz para o sujeito, cuidado aí a plantação. E o cara diz, o que é? Cuidado com aveia? Depois de tudo que fizeram com a gente, velho. Eles mataram minha mulher e meu filho. Tu vem dizer para eu ter cuidado com aveia? E Frankl diz que só paulatinamente, dizer, muito vagarosamente, o sujeito vai voltando a aceitar aquela verdade básica de que quem sofreu injustiça não está livre para cometer injustiça. Né? Então, isso é uma questão bastante séria. Quer dizer, daqui a pouco o sujeito submetido a uma situação injusta, ele acha que está liberado. Não está liberado. Quando finalmente chega o momento da liberdade, e aí a gente dá um passo antes, muitos tinham vergonha de não estar se sentindo felizes. O sujeito estava naquela de... ele escondia dos outros. A gente finalmente... Tantas vezes o desejo, o sonho de liberdade foi frustrado, que quando finalmente eles estão livres, o cara não sente nada. Até que lá pelas tantas alguém diz para o colega, cara, eu estou me sentindo mal por não me sentir feliz. E aí ele vê que o colega partilha do mesmo sentimento. Quer dizer, tanto tempo o desejo de felicidade foi frustrado, quando finalmente eles estão livres, eles não sentem nada.
Frankl diz que quando o sujeito mergulha muito profundamente, ele não pode voltar abruptamente para a superfície. Isso pode dar uma descompressão que vai arruinar o sistema respiratório. Ele precisa voltar aos poucos para que os pulmões se acostumem e não dê descompressão. Eu acredito que, de alguma maneira, a gente acaba vivendo isso, né? Se me permite, professor, deixa eu, se me dá essa liberdade, deixa eu aproveitar uma experiência pessoal que absolutamente triste tua e já citada aqui, que é o perder o irmão numa tragédia. Se não existisse a tragédia, não existiria a perda. Não teve uma normalidade. Ele é mais jovem que tu ainda. Né? Na conta lógica, ele te veria bem velhinho, ele iria no teu enterro, ele faria uma última homenagem. Essa seria a lógica. Mas ele tem um avião, o avião não freia na pista de Congonhas, se arrebenta num prédio, todo mundo está dentro dele e morre. Como é que foi o lidar com isso? Eu só quero aproveitar essa resposta, se tu puder me dar, como uma resposta para quem está vivendo situações, que deve ter alguém que está nos escutando agora, que perdeu alguém nessa tragédia. Eu queria que tu pudesse me dar isso pra gente, se tu pudesse nos dar isso. Imagina, nós éramos 7 irmãos homens, o Fernando era o mais novo, com 39 anos. Isso foi realmente essa sensação que tu descreves de que isso não está certo, né? A minha mãe, eu havia combinado em outras perdas que a gente teve que qualquer morte, exceto a minha, eu contaria para ela. E eu nunca sonhei que eu teria que cumprir essa promessa desgraçada dessa forma. A minha mãe aguentou 5 dias e teve um extenso acidente vascular cerebral e ela durou mais 17 dias. Ou seja, entre a morte do meu irmão e a morte da minha mãe, foram 22 dias. E entre os enterros, porque até que veio o corpo de São Paulo, a gente teve alguns dias. Então, entre um enterro e outro, 14 dias. Nesse momento, Luciano, eu fiquei pensando assim, há quanto tempo eu sou professor e desde quando eu falo para os meus alunos no sentido da vida, no sentido do trabalho, no sentido da arte, no sentido do amor, no sentido do sofrimento humano. E aí eu tenho que me colocar, então, isso foi 2007, e eu trabalho com Frankl e a questão do sentido da vida e do sofrimento desde 1988 nas minhas aulas. Eu tenho que me colocar na contingência de aprender aquilo que há anos eu venho ensinando. Na Igreja Católica tem um rito chamado diaconato, que é um passo antes do sujeito ser ordenado padre. E tem um momento da ordenação que o bispo entrega para o cara o evangelho. Eu quero só as 2 últimas frases, mas eu só sei se eu disser tudo. Recebe o livro do qual foste constituído mensageiro, transforma em fé viva aquilo que lês, ensina o que crês e procura realizar o que ensinas. Ensina o que crês e procura realizar o que ensinas. E foi exatamente isso que eu senti. Que há muitos anos eu ensinava uma coisa na qual eu acreditava e daqui a pouco eu sou mais do que instado a viver isso, eu sou instado a aprender aquilo que há anos eu estou ensinando. Que, apesar de tudo, a vida tem sentido. Na contracapa do livro, Luciano, diz aí, Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se conhecia aquelas pessoas cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano
a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, se é que a vida tem sentido, o sofrimento necessariamente o terá. Quando eu digo isso para os meus alunos, Luciano, na PUC, eu tenho aqueles dois lados que são muito simbólicos, de um lado a universidade, de outro o Hospital São Lucas. No lado da universidade a gente tem o lado erótico, o lado eros é o princípio de vida, a pulsão de vida, e aí a gente atravessa aquela pinguelinha aérea e vai lá no São Lucas, e não precisa ser em tempo de pandemia, lá todo dia morre gente. Eu vivi esse contraste por 2 vezes. Quando eu era jovem estudante de teologia, atravessei para ver meu pai, e no semestre que eu fui teu professor, em 1988-2, eu atravessei para ver a minha avó, dia 28 de agosto, no Instituto de Geriatria e Gerontologia, e ela estava só, a pessoa que cuidava dela disse, Luciano, vai logo, porque ela só está te esperando, e quando eu cheguei, efetivamente ela só estava esperando, e em pouco tempo ela se despediu da vida. Quando a gente vai visitar uma pessoa doente no São Lucas, e ela está agarrada a um fiozinho de vida e parece tecer uma ode de amor à vida, a gente sai dali se perguntando o que eu faço da minha vida, velho. E eu acho que essa coisa é importante, né? A coisa que as pessoas mais se arrependem lá nos cuidados paliativos, naquela reta final da vida, essas coisas são da ordem das experiências vividas e dos afetos. Ninguém se arrepende de não ter comprado alguma coisa ou de não ter adquirido determinado bem. Quer dizer, as experiências, os arrependimentos são da ordem do que eu deixei de viver e do que eu deixei de amar. De alguma maneira, colocado naquela canção dos Epitáfio dos Titãs, que eu poderia ter feito mais um monte de coisas e eu poderia ter deixado um monte de coisas de lado. A experiência do sofrimento e a experiência da morte, sobretudo, ela deveria nos tornar seres humanos muito mais livres, muito, muito, muito mais livres. Rubem Alves diz isso, né? Se nós tivéssemos consciência da nossa morte, nós seríamos seres humanos muito mais livres. Imagina que me dissesse agora, Luciano Negão, no máximo quinta-feira, velho, tu vai estar cantando no coro dos anjos. Eu ia deixar um monte de merda de lado. E eu ia atrás daquilo que efetivamente vale a pena, daquilo que precisa ser vivido, que é essencial, que não pode ser deixado de lado. O ser humano, né? Esse animalzinho que é o único que sabe que vai morrer e vive como se não fosse morrer nunca. A experiência da morte de uma pessoa que a gente ama, ela é uma experiência que, pelo menos, deveria nos amaciar. Tem aquele filme Na Natureza Selvagem, Into the Wild, tem um momento em que a irmã do protagonista, se referindo aos pais, ela diz a frase, que para mim é uma frase fortíssima, que eles tinham sido amaciados pela dor que vem da perda. Se nem a dor da perda é capaz de nos amaciar, é porque daí deve ter alguma coisa muito, muito, muito errada. Eu digo para os meus alunos que a questão do sofrimento, eu digo, lamento informar, jovens, a vida não é um moranguinho, né? O sofrimento fará parte dela, pequeno, médio, às vezes bem grandinho. E não podendo muitas vezes mudar a realidade que nos circunda, está nas nossas mãos a possibilidade de mudar a nós mesmos. Eu não quero falar mais nada. Não quero deixar assim. Quero acabar assim esse podcast. Porque quem chegou até aqui, e por uma grande sorte nesse podcast, a gente consegue contar com a tecnologia para saber até onde as pessoas vão.
E no Potter Entrevista as coisas rolam até 70%. Cada 10, 7 vão até o final. E acho que as pessoas ficaram muito felizes de te ouvir, professor. E eu matei uma saudade de sala de aula. De 20... Tá, vou falar o último semestre, foi 99. Então são 21 anos, né? De saudade. E foi muito bom te ouvir. Inclusive falando sobre as tuas dores, né? As dores do mundo. Por acaso, Viktor Frankl apareceu aqui pra gente. E eu fico muito feliz que tu tenha parado um pouquinho da tua tarde, nesse dia de gravação, e tenha dado pra gente de presente esses minutinhos da tua vida, de tudo que tu sente e que tu sabe. Obrigado. Eu que te agradeço, Luciano. Gratidão de estar aqui, um grande orgulho de ter sido professor e de ver a tua caminhada por aí. Um forte abraço.